O ar pesado da manhã de segunda-feira parecia carregar o peso de todas as decisões erradas que Arthur havia tomado em sua vida. O despertador, com seu toque estridente e impiedoso, rasgava o silêncio do pequeno apartamento alugado, um lembrete constante de que mais um dia de luta começava. Mas não era a luta comum do dia a dia que o oprimia. Era a luta contra um fantasma invisível, uma sombra que o seguia há anos, alimentada por um erro que ele, teimosamente, ignorava. Um erro que agora cobrava seu preço de forma implacável. Você já se sentiu assim? Como se houvesse um segredo obscuro em suas finanças, algo que você sabe que está errado, mas que insiste em empurrar para debaixo do tapete, esperando que, de alguma forma mágica, desapareça? Arthur conhecia essa sensação intimamente. Ele a sentia em cada boleto que chegava, em cada extrato bancário que evitava olhar, em cada conversa sobre futuro que desviava. Mas o que era esse erro? E por que ele o ignorou por tanto tempo, até que a vida lhe apresentou a conta? Prepare-se para mergulhar na história de Arthur, uma jornada que começa no abismo da negação e da dívida, e que, através de lições duras e uma transformação profunda, revela o caminho para a verdadeira prosperidade. Esta não é apenas uma história sobre dinheiro, é sobre a coragem de encarar a verdade, a disciplina de mudar e a liberdade que vem com a sabedoria financeira. Fique conosco até o final, porque a lição que Arthur aprendeu pode ser a chave que você precisa para destravar sua própria jornada. A história de Arthur não é única. Milhões de pessoas em todo o mundo se veem presas em um ciclo vicioso de dívidas e frustrações financeiras, muitas vezes sem entender a raiz do problema. Para Arthur, o erro não era a falta de dinheiro, nem a ausência de oportunidades. Ele tinha um bom emprego, um salário razoável para a sua área de atuação como designer gráfico em uma agência de publicidade de médio porte. O problema era muito mais sutil e, por isso, mais perigoso. A ausência de um plano financeiro claro e a crença equivocada de que depois eu resolvo. Essa frase, depois eu resolvo, era um mantra silencioso que ecoava em sua mente cada vez que ele fazia uma compra impulsiva, cada vez que parcelava uma despesa desnecessária, cada vez que ignorava a fatura do cartão de crédito que crescia como uma bola de neve. Ele vivia no presente, com a ilusão de que o futuro se ajustaria sozinho. Mas o futuro, como um credor implacável, sempre chega. Aos 28 anos, Arthur já havia acumulado uma dívida considerável. Não eram dívidas de luxo, mas sim o resultado de pequenas decisões mal pensadas, somadas ao longo do tempo. Um empréstimo para reformar o apartamento que nunca foi reformado, um carro que comprou por impulso e que se tornou um poço sem fundo de gastos com manutenção e, claro, o cartão de crédito, seu maior algoz. O cartão de crédito era a extensão de sua mentalidade de "depois eu resolvo". Ele o usava para tudo, desde o cafezinho da manhã até a compra de eletrônicos caros que em pouco tempo perdiam a graça. A fatura chegava, ele pagava o mínimo e o ciclo se repetia, com juros compostos, transformando pequenas compras em montanhas intransponíveis. Seus amigos, muitos deles, com situações financeiras mais estáveis, tentavam alertá-lo. "Arthur, você precisa se organizar", dizia Marcos, seu colega de trabalho e amigo de longa data. "Esses juros vão te engolir." Arthur sorria, desconversava e internamente pensava: eles não entendem. Eu dou conta, depois eu resolvo. A verdade é que ele não dava conta, e o depois estava se tornando um nunca. A agência onde Arthur trabalhava passou por uma reestruturação. Demissões em massa se tornaram a pauta do dia. Arthur, com seu talento e criatividade, achava que estava seguro. Afinal, ele era um dos melhores designers. Mas o destino, ou melhor, a falta de um planejamento financeiro, tinha outros planos.
Um dia, ele foi chamado à sala do RH. A conversa foi rápida, fria e impessoal. Arthur, lamentamos informar, mas seu contrato será rescindido. O chão pareceu sumir sob seus pés. O choque foi imenso, mas a realidade que se seguiu foi ainda mais brutal. Sem o salário fixo, as dívidas que antes eram apenas um incômodo, agora se tornaram um monstro faminto. O cartão de crédito, que ele usava como uma muleta, agora era uma espada apontada para sua garganta. Os empréstimos, com suas parcelas fixas, pareciam crescer a cada dia. Foi nesse momento, no fundo do poço, que Arthur finalmente percebeu a gravidade do erro que ignorou por anos. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre a falta de segurança, a perda de controle, a sensação de impotência. Ele havia construído uma vida sobre areia movediça, e agora a areia estava engolindo-o. A primeira reação de Arthur foi o desespero. Noites em claro, preocupação constante, a vergonha de ter que pedir ajuda. Ele tentou conseguir outro emprego, mas o mercado estava difícil e a concorrência acirrada. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e a situação financeira de Arthur só piorava. Ele começou a vender alguns de seus bens, a cortar gastos supérfluos, mas era como tentar esvaziar um oceano com um balde furado. A dívida era grande demais e a renda inexistente. Foi então que, em um momento de profunda reflexão, Arthur se lembrou das palavras de Marcos. Arthur, você precisa se organizar. E se ele realmente tentasse? E se, em vez de ignorar o problema, ele o encarasse de frente? A mudança não veio de uma hora para outra. Foi um processo lento e doloroso, mas necessário. O primeiro passo foi o mais difícil: encarar a realidade. Ele pegou todas as suas faturas, extratos bancários, contratos de empréstimo e os espalhou pela mesa da cozinha. A visão era assustadora. Os números, frios e implacáveis, mostravam a dimensão do buraco em que ele se meteu. Mas, pela primeira vez em anos, Arthur não desviou o olhar. Ele anotou cada dívida, cada juro, cada parcela, criou uma planilha simples, mas eficaz, para ter uma visão clara de sua situação. Esse foi o primeiro ato de coragem em sua jornada de prosperidade. O segundo passo foi buscar conhecimento. Arthur começou a ler livros sobre finanças pessoais, a assistir vídeos no YouTube, inclusive canais como o Jornada da Prosperidade, que ele descobriu nessa época, a participar de fóruns online. Ele aprendeu sobre orçamento, sobre como negociar dívidas, sobre como fazer o dinheiro trabalhar para ele, sobre a importância de ter uma reserva de emergência. Cada nova informação era como um raio de luz em meio à escuridão. Ele descobriu que o erro não era apenas ignorar o problema, mas também a falta de educação financeira. Ninguém o havia ensinado sobre isso na escola, e ele nunca se preocupou em aprender por conta própria. Agora, ele estava determinado a mudar isso. Ele mergulhou em conceitos como a diferença entre preço e valor, a armadilha do consumo ostentatório e a importância de investir em si mesmo antes de investir no mercado financeiro. A cada página virada, a cada vídeo assistido, uma nova peça do quebra-cabeça financeiro se encaixava em sua mente. Ele aprendeu sobre juros compostos, não como um inimigo, mas como um aliado poderoso quando se está do lado certo da equação. Descobriu a regra dos 72, que o ajudou a visualizar o poder do tempo e do investimento. Compreendeu que a riqueza não era um golpe de sorte, mas o resultado de um conjunto de hábitos e decisões conscientes repetidas ao longo do tempo. Ele passou a ver o dinheiro não como um fim, mas como uma ferramenta para alcançar seus objetivos e construir a vida que realmente desejava. A educação financeira se tornou uma paixão, uma busca incessante por mais informações e estratégias para otimizar seus recursos e maximizar seu potencial.
Ele estudou sobre diferentes tipos de investimentos, desde os mais conservadores, como a renda fixa, até os mais arrojados, como o mercado de ações e fundos imobiliários. A cada novo conceito, Arthur sentia que estava desvendando um mistério, adquirindo um poder que antes lhe parecia inatingível. Ele se aprofundou em temas como diversificação de carteira, análise de risco e a psicologia do investimento, percebendo que o sucesso financeiro era tanto sobre números quanto sobre controle emocional e paciência. Ele também explorou a importância da mentalidade de abundância, aprendendo a cultivar a gratidão e a visualizar seus objetivos financeiros como já realizados, o que o ajudou a manter o foco e a motivação mesmo diante dos desafios. A leitura se tornou um hábito diário, e ele se viu devorando biografias de grandes empreendedores e investidores, buscando inspiração e estratégias para aplicar em sua própria vida. O terceiro passo foi a sua ação disciplinada. Com o conhecimento adquirido, Arthur começou a implementar um plano. Ele negociou suas dívidas com os bancos, conseguindo reduzir os juros e estender os prazos de pagamento. Cortou todos os gastos desnecessários, adotando um estilo de vida minimalista. Começou a fazer bicos como freelancer, usando suas habilidades de designer para gerar uma renda extra. Cada centavo economizado, cada trabalho extra, era direcionado para o pagamento das dívidas. Não foi fácil. Houve momentos de desânimo, de vontade de desistir, mas Arthur se lembrava da sensação de impotência que sentiu quando foi demitido, da vergonha de ter que pedir dinheiro emprestado. Ele não queria voltar para aquele lugar. A cada dívida paga, por menor que fosse, ele sentia uma onda de alívio e motivação. A planilha, antes um lembrete de seu fracasso, agora se tornava um mapa de sua vitória. Ele via os números diminuindo, a cada mês, a cada semana. A jornada era longa, mas ele estava no caminho certo. Ele aprendeu a dizer não para si mesmo e para as pressões sociais, a priorizar suas metas financeiras acima de gratificações instantâneas. Essa disciplina, antes inexistente, tornou-se seu maior trunfo. Ele criou um sistema de recompensas para si mesmo, pequenos mimos que não comprometiam seu orçamento, mas que o mantinham motivado a seguir em frente. A cada meta alcançada, ele se permitia um livro novo, um passeio no parque, ou um jantar simples, mas saboroso, preparado em casa. Ele desenvolveu uma resiliência que nunca imaginou possuir, transformando cada obstáculo em uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A disciplina não era mais um fardo, mas um caminho para a liberdade. Ele se tornou um mestre em otimização de recursos, encontrando maneiras criativas de economizar e investir, transformando cada real em um potencial multiplicador de riqueza. Cada sacrifício era visto como um investimento em seu futuro, uma prova de seu comprometimento com a sua própria prosperidade. Ele passou a valorizar cada centavo, não por avareza, mas por entender o poder que ele tinha em suas mãos. Implementou um sistema de orçamento rigoroso, categorizando cada despesa e buscando incessantemente formas de reduzir custos sem comprometer sua qualidade de vida. A cada mês, ele revisava seu orçamento, ajustando-o conforme suas necessidades e objetivos, transformando o ato de gerenciar dinheiro em um jogo onde ele era o vencedor. Ele também adotou a prática de revisar suas metas financeiras regularmente, garantindo que estivessem alinhadas com seus valores e aspirações e ajustando seu plano conforme necessário para se manter no caminho certo. A cada pequena vitória, ele celebrava, reforçando o ciclo positivo de esforço e recompensa. Com o tempo, Arthur conseguiu quitar todas as suas dívidas. A sensação de liberdade era indescritível. Mas ele não parou por aí. A lição que ele aprendeu foi profunda demais para ser esquecida. Ele entendeu que a prosperidade não era apenas sobre ter dinheiro,
mas sobre ter controle sobre ele, sobre ter paz de espírito. Ele continuou a estudar sobre investimentos, sobre como fazer o dinheiro trabalhar para ele. Começou a construir sua reserva de emergência, a investir em ações e fundos imobiliários. A mentalidade de depois eu resolvo foi substituída pela mentalidade de eu planejo e executo. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza não se mede pelo que se gasta, mas pelo que se acumula e, mais importante, pelo impacto positivo que se pode gerar. Ele se tornou um defensor da educação financeira, compartilhando seu conhecimento com amigos e familiares, ajudando-os a evitar os mesmos erros que ele cometeu. A cada conversa, ele reforçava a ideia de que a mudança é possível, desde que haja comprometimento e disciplina. Ele não apenas acumulava riqueza material, mas também riqueza de conhecimento e experiência que ele generosamente compartilhava com todos ao seu redor. A prosperidade para Arthur havia se tornado sinônimo de abundância em todas as áreas da vida. Ele percebeu que o dinheiro, quando bem administrado, era uma ferramenta poderosa para realizar sonhos, construir um legado e contribuir para um mundo melhor. Ele passou a enxergar a prosperidade como um estado de equilíbrio entre suas finanças, sua saúde, seus relacionamentos e seu propósito de vida. A sua jornada de transformação o levou a um nível de autoconsciência e autodomínio que ele jamais imaginou ser possível. Ele se tornou o arquiteto de seu próprio destino, construindo uma vida que refletia seus valores e aspirações mais profundos. A paz de espírito que ele sentia ao saber que suas finanças estavam em ordem era um tesouro inestimável, muito mais valioso do que qualquer bem material que ele pudesse adquirir. Ele também começou a praticar a doação regular, entendendo que a generosidade era uma parte essencial da verdadeira prosperidade e que ajudar os outros a prosperar também enriquecia sua própria vida. A cada ato de generosidade, Arthur sentia uma conexão mais profunda com a comunidade e um senso de propósito renovado. Arthur, agora com 35 anos, não era mais o mesmo. Ele havia se tornado um exemplo de disciplina e sabedoria financeira. Abriu sua própria agência de design, a Criativa Livre, com uma equipe pequena, mas talentosa. Seus clientes o respeitavam não apenas por seu trabalho, mas também por sua ética e sua visão de negócios. Ele não apenas prosperou financeiramente, mas também em todas as áreas de sua vida. Sua saúde melhorou, seus relacionamentos se fortaleceram e ele encontrou um propósito maior em ajudar outras pessoas a evitar os erros que ele cometeu. Ele se tornou um mentor para jovens designers, compartilhando suas experiências e ensinando-lhes a importância do planejamento financeiro desde cedo. Sua agência se destacava não apenas pela qualidade do design, mas também pela consultoria de gestão financeira que ele oferecia, de forma informal, aos seus clientes e colaboradores. Ele acreditava que a prosperidade deveria ser compartilhada e que o conhecimento financeiro era uma ferramenta poderosa para a transformação social. Ele implementou programas de mentoria e workshops gratuitos para a comunidade, ensinando princípios básicos de finanças pessoais e empreendedorismo. A cada vida que ele tocava, a cada pessoa que ele ajudava a sair do vermelho, Arthur sentia que sua própria jornada ganhava um significado ainda maior. Ele não era apenas um designer de sucesso, era um agente de mudança, um catalisador de prosperidade. A sua história, que começou com um erro ignorado, transformou-se em um farol de esperança para muitos, provando que é possível sair do zero e construir uma vida rica e plena, não apenas em termos monetários, mas em propósito e significado. Ele se tornou a personificação da jornada da prosperidade, um exemplo vivo de que é possível sair do zero e construir uma vida rica e plena, não apenas em termos monetários, mas em propósito e significado.
A cada novo projeto em sua agência, a cada palestra que ministrava, Arthur reforçava a mensagem de que o sucesso financeiro é apenas um reflexo de uma mente bem organizada e de um coração determinado a crescer e a contribuir. Ele havia encontrado sua verdadeira vocação: inspirar e capacitar outros a trilharem seus próprios caminhos rumo à abundância. Ele se dedicava a criar conteúdo educativo para as redes sociais, desmistificando o mundo das finanças e tornando-o acessível a todos. Seus vídeos e artigos se tornaram referência, e ele era frequentemente convidado para palestras e seminários, onde compartilhava sua história e suas estratégias com um público cada vez maior. A jornada da prosperidade de Arthur não era mais apenas a sua. Era a jornada de milhares de pessoas que ele inspirava diariamente. Ele se tornou um autor best-seller, com livros que detalhavam sua metodologia para a liberdade financeira, e um podcast de sucesso, onde entrevistava outras pessoas que haviam transformado suas vidas através da educação financeira. Sua influência se estendeu para além do mundo digital, com a criação de uma fundação que oferecia bolsas de estudo e programas de capacitação para jovens de baixa renda, com foco em empreendedorismo e finanças pessoais. Arthur, o homem que um dia esteve à beira do abismo financeiro, agora era um pilar da comunidade, um verdadeiro embaixador da prosperidade. Ele provou que a verdadeira riqueza não está em acumular bens, mas em semear conhecimento e ajudar o próximo a florescer. Sua história é um lembrete poderoso de que a mudança é sempre possível e que o preço de ignorar um erro pode ser alto, mas a recompensa de enfrentá-lo e superá-lo é uma vida de abundância e propósito. Ele se tornou um exemplo vivo de que a educação financeira, aliada à disciplina e à persistência, pode transformar completamente a trajetória de uma pessoa, levando-a de um cenário de escassez para um de plena realização. A sua vida era a prova de que a prosperidade é uma escolha, e que essa escolha está ao alcance de todos que se dispõem a pagar o preço da mudança. E o legado de Arthur não parou por aí. Ele começou a investir em startups de impacto social, utilizando seu capital e sua experiência para impulsionar negócios que visavam resolver problemas reais da sociedade. Sua visão era que o dinheiro deveria ser uma força para o bem, e ele se dedicou a provar isso com suas ações. Ele se tornou um filantropo ativo, apoiando causas que acreditava e incentivando outros a fazerem o mesmo. A jornada da prosperidade, para Arthur, havia se tornado uma missão de vida, um movimento que ele liderava com paixão e convicção. E essa paixão, essa convicção, era o que o impulsionava a cada novo dia, a cada nova história, a cada nova vida que ele ajudava a transformar. Ele sabia que sua jornada, embora única, era um reflexo do potencial ilimitado que reside em cada um de nós, esperando apenas ser despertado. A verdadeira prosperidade, ele concluiu, é a capacidade de viver uma vida com propósito, impactando positivamente o mundo e inspirando outros a fazerem o mesmo. E essa é a mensagem que ele e o canal Jornada da Prosperidade continuam a espalhar, dia após dia, para um mundo sedento por histórias de superação e sucesso. A história de Arthur é um testemunho do poder da transformação. Ela nos mostra que, por mais difícil que seja a situação, sempre há um caminho para a mudança. O erro que ele ignorou por anos, a falta de um plano financeiro e a procrastinação, quase o destruiu. Mas foi justamente esse erro que o impulsionou a buscar o conhecimento, a desenvolver a disciplina e a mudar sua mentalidade. A prosperidade não é um destino, mas uma jornada contínua de aprendizado e crescimento. E a verdadeira riqueza, como o canal Jornada da Prosperidade sempre enfatiza, começa dentro de você, na sua capacidade de encarar a verdade, de aprender com seus erros e de construir um futuro sólido
e abundante. Se você se identificou com a história de Arthur, se você também tem um erro que tem ignorado, saiba que nunca é tarde para começar a sua própria jornada. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é também o mais recompensador. Encare a realidade, busque conhecimento e haja com disciplina. O preço de ignorar o erro pode ser alto, mas a recompensa de enfrentá-lo e superá-lo é a liberdade e a prosperidade que você sempre sonhou. E você, qual é o seu "depois eu resolvo" que precisa ser resolvido hoje? Compartilhe nos comentários e vamos juntos construir uma comunidade de prosperidade. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história inspiradora da jornada da prosperidade. Até a próxima!